Câncer, seja bem-vindo. Eita, já pulou carta, calma. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Mensagens paroquiais. É uma mensagem geral, atemporal, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, só aquilo que fizer sentido para você, tá bom, Câncer? E o que não fizer sentido, solta para o universo, tá? Essa mensagem, essa tiragem para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de Câncer, tá? Não se esqueça, por favor, de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo e também de se inscrever. Se você se inscreve, você recebe mais vídeos como esse, tá bom? E claro, não se esqueça também de ver os vídeos dos seus outros elementos fortes do seu mapa, que é o ascendente, a lua, Júpiter, enfim, tá bom? E é isso, meus amados cancerianos, cancerianas. Vamos ver o que tem pra vocês hoje? Qual é a mensagem que a espiritualidade tem pra vocês? Peço ajuda, peço licença para os guardiões. Peço licença para os guardiões dos cancerianos, cancerianas envolvidos nessa situação. Peço ajuda e discernimento para que eu faça um bom trabalho, para que eu entenda a mensagem, eu consiga te passar de forma correta e assertiva, e que aqui eu seja 100% guiada pela minha intuição, sem ego, desejos ou vontades. Vamos lá, peixes. Mensagem... Peixes não, gente, peço perdão, acabei de gravar para peixes. Câncer, mensagem para Câncer, Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter. Mensagem para Câncer, por favor. Qual a mensagem que senhores e senhoras têm para Câncer? Por gentileza. Quando eu estava embaralhando, caiu essa carta, né? Vocês viram que caíram umas cartas, foi essa. Caiu de novo. A estrela. Olhando uma luz no fim do túnel, uma possibilidade, um caminho dentre tantos. Uma possibilidade dentre tantas. Eu vou aceitar porque caiu embaralhando e faz sentido. O louco. Câncer, você tá querendo fazer uma coisa nova, né? Eu vejo cancerianos, cancerianas querendo fazer uma movimentação, mas não sabendo se vai dar certo ou não. E aqui vocês estão sendo 100% guiados pela espiritualidade. Seja ela qual for, seja ela que fizer certo para você. Não existe uma verdade universal, tá? Cancerianos sendo 100% guiados pela espiritualidade, pela sua fé, mas com medo, né, imagina se você vai e você cai. Imagina se você vai e não dá certo. Imagina se der. Imagina se funcionar. Imagina se der um resultado bom. Imagina que se esse sonho que você está seguindo for o sonho certo, for a luz no fim do túnel, for a resposta para as suas orações, for aquilo que realmente faz o seu coração vibrar e ser feliz. Imaginou, Câncer? Tem imaginado isso? Valete de copas, mais uma, por favor. Aqui eu vejo Rainha de paus. Opa, eu pensava que tinha caído mais uma carta. Mais uma carta, por favor. Essa carta tinha caído, mas eu não tinha aceitado. Mas agora, obviamente, eu vou ter que aceitá-la. Valete de copas, Rainha de paus, 8 de paus e o mago. Câncer, você está sonhando muito e não está errado não. Mas sabe o que é mais legal? Você está começando a chegar lá para concretizar. Você está chegando lá no seu objetivo, naquilo que você ficava olhando, pensando, poxa, seria legal fazer isso, né? Será que um dia eu vou conseguir? Eu vejo aqui, apesar do valete ser essa energia jovial da criança que vai lá e faz, e às vezes acontece sem saber se está acontecendo ou não,
sem saber se está fazendo certo ou não, mas aqui eu vejo muito essa energia da criança que sonha, que deseja, que quer para si, que deseja para si, sabe? E aí chega um momento com essa rainha de paus, junto ali com oito de paus e o mago, que você concretiza. Você consegue. Tudo aquilo que eu vejo cancerianos desejando há muito tempo. Esse ato de sonhar, de olhar para o céu e desejar e pensar na vida que realmente quer, sabe? Quando você está olhando assim para o céu, você fica pensando na vida, mas é que eu vejo cancerianos criando toda uma vida, criando toda uma realidade, enquanto ficava olhando para os céus, vendo as estrelas, esperando um caminho aparecer, esperando uma oportunidade existir. E aqui está falando, essa oportunidade, Câncer, vai existir quando você se lançar, seja no que for. Eu, Natália, estou falando que, na verdade, eu, Natália, vou falar que se lance, óbvio, faça, mas se organize antes, não faça nada na loucura, tá? Porque aqui também o louco, ele tem essa energia de não, vou fazer, vai dar certo, vai acontecer e eu vou conseguir. Tudo bem. Realmente essa energia que você vai conseguir, mas nada vence um bom planejamento. Nada é melhor que se organizar. Organizar-se, por exemplo, eu quero mudar de lugar. Se organizar para isso acontecer financeiramente, porque hoje em dia tudo é necessário do dinheiro, né? Eu quero fazer uma movimentação, mas eu não me sinto apta. Organizar-se psicologicamente para quando chegar a oportunidade você estar pronta, com a garra, com a força para fazer isso acontecer. Eu estou esperando um emprego, estou enviando currículo, enquanto isso estou me mantendo ocupada, estou fazendo outro curso. Então mantenha a sua mente pronta. Não espere ficar pronta, já esteja pronta quando a oportunidade chegar. Nessa situação que aqui se apresenta. Sonhe, deseje, mas realize. E para você realizar, você precisa se organizar, ter um passo a passo. E não só o passo a passo no físico, por exemplo. Eu quero um novo emprego, então eu preciso enviar currículo, preciso arrumar meu currículo, preciso fazer tal curso. Mas aqui, você está pronto aqui, você já viveu isso aqui, de forma organizada e bem feita, mas aqui também é importante. Porque senão a situação ela vai se apresentar, você vai andar e vai ver o caminho acontecendo, e aí você vai querer talvez ir para trás, porque vai se assustar. Porque daí tudo que você sonhou, tudo que você quis vai começar a acontecer, e aí você vai se assustar porque caramba, as coisas estão acontecendo. E aí leva um susto inicial. O susto inicial de tipo, caramba, tá acontecendo, eu, Natália, acredito muito que seja normal, tá? Mas o que você não pode fazer é frear. Não freia. Porque você esperou a vida toda por isso. Se você for... Tem cancerianos aqui muito inteligentes, muito organizados. Você se organizou para isso. Se não se organizou, se organize agora. Se não se organizou, se organize agora. Tá bom? Mas o que para câncer? A força, o que eu estava falando, é uma situação em que você precisa ter... Tá vendo aqui que o gatinho ele tá segurando o rato sem força nenhuma? Sem precisar mostrar os dentes, sem precisar se exaltar, sem precisar gritar, xingar? Classudo, classuda? Aqui é uma ação que você deve fazer, é uma movimentação que você vai fazer, mas aqui, ó, tranquilo. Sem desespero, sem fazer a coisa de qualquer forma, sem se frear, porque às vezes pode aparecer a oportunidade perfeita e você vai ficar, será que é isso mesmo? Será que é a pessoa certa? Será que eu trabalho certo? Poxa, câncer, não, né? Não vamos fazer isso, não vamos travar nesse nível, tá?
É o medo de dar certo. Mas o que para Câncer? Na situação que está sendo apresentada aqui nas cartas. 7 de paus. Cavaleiro de copas. 2 de ouros. Qual é o assunto dessas 4 cartas, por favor? Do 7 de paus, Cavaleiro de copas e 2 de ouros, por gentileza. 3 de paus. Aqui eu vejo cancerianos que batalharam muito para conseguir fazer isso dar certo. Tiveram que defender muito a ideia. Tiveram que lidar com muita coisa. Cancerianos que tiveram que lidar com muitas coisas. Muitas pessoas. Muitos apontamentos. Ou, Nath, não teve nada disso, uma pessoa reclusa. Então, muita coisa mental. Você teve que se organizar muito mentalmente. E tem que se organizar para o resto da vida. Para o resto da vida, né? Porque a gente sempre está em constante crescimento e aprendizado. Teve momentos que teve que frear. Teve momentos que teve que parar e contemplar o que estava acontecendo. E sempre escolher um caminho. Sempre encruzilhadas de escolhas. Por exemplo, Câncer que, eu vou dar um exemplo romântico. Fico ou não solteira, parece uma pessoa legal, que eu me sinto bem, que eu sou feliz, lá, lá, lá. Mas eu gosto muito da minha vida de solteira. Você teve que escolher. Viver esse novo ou não. Tem outro grupo aqui que escolheu não viver o novo. Escolheu se permitir não viver. Manter-se onde está. Nessa parte de relacionamento. Agora, Câncer que estiver em situações que precisa fazer uma escolha. Opa! Nath, eu estou numa encruzilhada da vida. A gente sempre vai estar numa encruzilhada, sempre vai ter que escolher alguma coisa. Normal. Pensa fora da caixa. Pensa diferente. Analisa. Vê se essa situação, ela... Quando você escolhe o primeiro caminho, qual o resultado que você vê? Quando você escolhe o segundo caminho, qual o resultado que você vê? E aqui tá falando, será que não tem um terceiro caminho que você não tá vendo porque você tá tão acostumado a só ir A ou B, que você esquece que tem um C? Eu vou pegar mais uma carta conselho. Uma carta conselho não, uma carta de clarificação para o enforcado. Mais uma carta, porque veio uma outra coisa aqui, mas eu quero confirmar antes de falar. Mas não é uma carta para o enforcado, uma carta de clarificação para a carta do enforcado. Vou aceitar a primeira só. Muita carta, uma carta só. Tem Câncer que precisa fazer uma escolha, né? Precisa escolher um caminho, tudo bem. Mas tem cancerianos que estão numa situação desconfortável. Desculpa o meu palavreado, está uma merda. A situação que você tá horrível. E você precisa sair disso. Ai, Nath, mas é o que eu conheço. Sinto muito, mas você precisa sair disso, porque aí você não cresce mais. Aí você só fica mais emaranhado, mais emaranhado. Foi uma escolha estar emaranhado? Foi. Porque foi o gatinho mesmo que se enrolou aqui na própria lã dele. Foi uma escolha consciente? Foi uma escolha inconsciente? Depende muito do grupo aqui. Depende muito da sua situação. Por isso que é uma mensagem atemporal. Coloque perante a sua vida o que você está passando, tá bom? Muitos aqui que estão tendo que lidar com... Precisam guardar dinheiro. Para fazer essa movimentação aqui acontecer, talvez seja uma movimentação que requer dinheiro. Dinheiro. Guardado.
E isso tá te tirando o seu sono. Porque você tá pensando, será que vai ser dinheiro suficiente? Será que isso daqui vai dar o dinheiro suficiente para eu fazer essa movimentação? E se você não tá pensando nisso, você deveria estar pensando. Se você não tá pensando, esse vai ser o suficiente, você tá muito na energia do louco, negativada. Você deveria estar pensando, tá tirando o seu sono, tendo insônia e com dor de cabeça? Não nesse nível, de uma forma mais equilibrada, mas pensando sobre. Será que essa movimentação aqui vai me dar o recurso necessário para eu fazer isso acontecer? Se não, o que eu preciso fazer para ter esse recurso? Se não, tem como eu fazer esse caminho de uma forma diferente? Com um custo um pouco mais baixo? Essa energia do forcado é isso. Pense fora da caixa. Pense diferente. Saia desse conforto mental que você sempre esteve, de sempre pensar a mesma coisa, do mesmo jeito, criar sempre as mesmas conexões neurais e sempre o mesmo caminho e sempre os mesmos pensamentos. Retorna e começa a pensar diferente. Se coloque nessa posição. É desconfortável, não é legal, é desafiador, mas isso vai te levar para um estado de o caminho ser. Tá bom? Vou pegar agora para vocês, deixa eu ver aqui. Pronto. Vou pegar agora para vocês uma carta conselho do oráculo Animais Familiares das Bruxas, tá bom? Espiritualidade, peço para vocês, por favor, uma carta conselho para os nossos amados cancerianos, cancerianas. Eu não vou aceitar, que eu ainda estou embaralhando. É uma carta conselho para a situação que foi apresentada aqui. É uma carta conselho que vai ajudar nessa situação que os cancerianos, as cancerianas estão vivendo. A partir dessas cartas, o que foi mostrado, explicado, dito e falado. Vamos lá. Por gentileza, uma carta conselho para Câncer. Já virou. O sapo. Opa, vamos lá. O sapo, água. Número 3. Cadê você, bonitinho? Aqui. O sapo é um anfíbio que vive na água e fora dela em fases diferentes de sua vida. Ele é conhecido pelas mudanças drásticas que sofre durante seu ciclo de vida, começando como ovo colocado na água e depois se tornando girino com guelras e uma cauda longa. Eu vi aqui, talvez tem cancerianos que têm medo de sapo por algum motivo. Talvez esse seja um ponto para você pensar fora da caixa. Escuta com calma o que está sendo dito aqui. Não tire conclusões precipitadas, tá bom? Voltando. Depois se tornando girino com guelras e uma cauda longa. Em determinado momento passa por uma fase de transição em que desenvolve membros e pulmões. E as guelras e a cauda desaparecem. O sapo adulto vive na terra, embora ainda passe por muito tempo na água. Ele simboliza a metamorfose. Essa carta é uma indicação de que as mudanças estão a caminho, de que elas já estão acontecendo. A transformação é inevitável, então talvez seja melhor tentar apenas seguir o fluxo da forma mais graciosa possível. A metamorfose nem sempre é um processo confortável, mas o resultado final valerá a pena. Talvez as mudanças não sejam radicais, mas é provável que sejam importantes. Portanto, preste atenção no que está acontecendo. Nós resistimos à mudança porque temos medo de deixar algo familiar e confortável para abraçar algo novo. Mas não existe crescimento sem mudanças. Se você tem se apegado ao passado ou às coisas que não servem mais para você, empregos, relacionamentos, crenças, padrões comportamentais, entre outras, agora pode ser o momento de abraçar as mudanças e permitir se transformar em algo diferente. Não importa o que os outros pensem, tudo que importa é que a metamorfose seja uma mudança para melhor.
Quais áreas da sua vida precisam da magia do sapo? Também se tem muito essa... Por que eu falei essa... Escuta a mensagem antes de tirar conclusões precipitadas, porque existe todo como eu posso falar isso? Uma visão do sapo que ele fica pulando de canto em canto, né? Tem realmente essa magia, essa informação, mas nem tudo é ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, já vamos terminar o vídeo, tá? Temos a cobra. A cobra ela é dada como traiçoeira, maldosa, traição, mentira. Pode ser isso, Nath? Pode. Mas aí você tem que ver a situação que você está. Por que esse animal apareceu para você? Ou será que não quer dizer estudo, entendimento, magia, e não uma magia desenfreada, ruim, brusca, densa, mas algo muito bem organizado, algo muito bem pensado, porque a cobra é um animal extremamente inteligente. Se ele não pode atacar, ele não vai te atacar. Se ele sente que se ele te atacar, ele não vai sair vivo, ele não vai fazer. A não ser que você coloque ele num estado muito de não tem para onde fugir. Senão esse animal ele vai fugir e ele vai seguir o caminho dele. Então nem sempre o significado é tão óbvio. Novamente, a energia do enforcado. Nem sempre a resposta ela vai ser tão óbvia. Nem sempre o resultado que você quer vai ser exatamente aquilo. Porque a espiritualidade ela dá exatamente o que você precisa. Tá bom, Câncer? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!